gente tem que abrir o mercado. Talvez abrir o mercado seja mais importante do que privatizar, porque a tendência é que as empresas estatais automaticamente sejam extintas, vão falir, alguma coisa vai acontecer porque não tem como competir, né? Ou também tem por conta dessas distorções que o governo vai causando Na e verdade, a gente pegando. falou que tinha que privatizar, antes de privatizar, era abrir o mercado e tirar o tesouro enquanto resguardador do caixa dessas empresas privadas, que elas vão quebrar logo na sequência, e aí o governo aceita, passa a régua, quebra, despede o pessoal, e fim. Exatamente. Mas o ponto é muito mais eficiente o mercado se autorregular. As pessoas vão definir com o dinheiro delas, elas vão votar e vão ver para onde que elas vão, qual empresa que atende melhor, e os piores vão sempre sair do jogo. Independente de qualquer distorção que tentem fazer, os piores saem do jogo e acabou. Na sequência, a gente colocou essa lógica sobre educação. Veio a Ana Maria Camargo, falou sobre exatamente a mesma coisa. Ela colocou como grande problema da educação do Brasil é a base curricular unificada. Como grande problema é aquela régua que o governo traça e faz com que a gente não possa evoluir ou buscar alternativas naquele sistema, né? Para quem quiser ver o programa, tá lá, tá gravado, tem os cortes, ela mandou muito bem, assim. Na sequência, a gente falou com duas pessoas de duas visões próximas, mas de duas áreas de atuação diferentes. Veio o André Rufino como presidente de um partido libertário, buscando implementação e buscando estratégias para implementar essa estratégia libertária dentro da saúde. E veio o Felipe Lacerda, que é médico, também trataram exatamente da mesma coisa. A gente chegou à conclusão também que o SUS vai ter uma série de problemas, especialmente por conta daquela suposta universalidade de acesso, daquela suposta não. Como que eu posso colocar? Por ele não ter uma escassez, ou pelo menos por governantes tentarem colocar que ele não tem escassez. Nós E chegamos esse. até a conclusão, só um cortezinho, chegamos Claro, à claro. conclusão, até porque o Felipe trabalhava no SUS, era a questão do seguinte, a transição, porque o Estado te rouba grande parte da riqueza e aí te devolve pouquinho, só que esse pouquinho, para você tirar de uma vez sem devolver a riqueza para o cara, ia criar um problema tão grande que iriam chegar a um consenso social errado de que nós, libertários, liberais austríacos, e como queiram chamar, nós austríacos, de uma maneira geral, estaríamos errados. Acabou com o SUS e virou um problemaço, porque ninguém tinha dinheiro no primeiro momento. Então, a questão toda é como devolver a riqueza antes de acabar com esse pequeno, porque é quase um absurdo o que se devolve de saúde frente ao que se rouba de toda a sociedade em impostos, né? A gente chegou nesse consenso também, né? Exatamente. E para hoje, agora chega no level 99 da discussão. Para Como hoje a diria gente o vai. Hélio Beltrão, que Como teve diria? aqui, né? Hoje nós estamos no nível 99 do No jogo. nível 99. A grande dificuldade é que, para a gente falar, como falaremos daqui a pouquinho, sobre privatização da justiça, já vai estar tudo privado. Com certeza a gente já vai estar vivendo uma sociedade que respeita a propriedade privada, que respeita a vida e a liberdade das pessoas acima de qualquer outra coisa. Então, a gente já parte do princípio que chegamos no ponto, já nos desenvolvemos a esse ponto e agora vamos privatizar a justiça. E aí começam alguns problemas, né? A gente trouxe o Felipe aqui para responder para a gente, mas eu vou levantar três questionamentos rápidos e o Rodrigo desenvolve eles se achar que deve. Mas é o seguinte: primeiro, é possível privatizar a justiça? Segundo, quais seriam as consequências da privatização da justiça? E terceiro ponto, a justiça pode ser isenta? Ela pode ser aquela justiça cega? Hoje a gente sabe que não é, né? Mas e sendo privada, ela pode ser? Como são os serviços de justiça hoje na sociedade? Acho que o ponto de partida seria isso. O que nós temos hoje? Como é que está estruturada a justiça na sociedade hoje? Né? Então, isso acho que está um pouco claro para todo mundo. Né? A gente vive dentro de uma instituição, né? Dentro do Estado, onde você tem, né, um grupo de pessoas eleitas para fazer as regras do jogo, né? Fazer as regras de convívio aqui, e tem um outro grupo de pessoas selecionadas de várias formas, dependendo da instância da qual estamos falando, para justamente julgar essas regras e ver aí os possíveis conflitos. Então, acho que quando a gente fala de justiça, acho que o grande ponto aqui
do debate é falar principalmente de conflitos. Quando falamos de justiça, que queremos justiça, nós queremos ter, pelo menos, uma forma razoável de gerenciar conflitos, de solucionar conflitos, porque a vida humana, ela é principalmente isso, né? A vida social, ela não está livre dos conflitos, e justiça serve justamente para resolver conflitos com relação à propriedade, conflitos com relação aos contratos, né, a validação dos contratos. Então, tudo isso é o que a justiça hoje ela faz na sociedade. Acho que esse é o ponto inicial. Então, a gente fala se é possível, né, privatizar a justiça, a resposta simples seria: sim, é possível privatizar a justiça. Acho que um serviço que seria olhar dois lados e dizer, olha, dentro deste conflito, né, o João está certo e o Pedro está errado, então, Pedro, você que está errado, você, por favor, obedeça o que estamos determinando, que é essa decisão em favor. Isso é o que faz a justiça. Isso pode ser feito de maneira privada? Não só pode ser feito, como já é feito de forma privada. Então, ainda estamos falando de algo inexistente na sociedade. Olha para o que já existe no mundo hoje, nós já temos arbitragens privadas, já existe justiça privada na sociedade. Não existe justiça todo, mas em algumas instâncias nós temos, né? Então, isso é algo que não é irreal, não está fora do nosso mundo, é algo que está presente. Então, a primeira pergunta, fácil de responder. É possível? É possível. Obviamente, Dê um exemplo para a gente. Dê um exemplo para a gente dessa justiça privada. Dessa justiça privada. Vou dar um exemplo. Nós temos muitas ações travadas na justiça estatal. Por exemplo, ações que envolvem aí grandes empresas, interesses, né, principalmente ações de trabalhistas. Então, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, já inclusive é regulamentado a arbitragem. Nós temos, né, pessoas que, por exemplo, duas empresas fazem um contrato e colocam que, caso tenha algum conflito nisso, eles vão resolver isso numa câmara de arbitragem privada. E essa arbitragem dando uma posição, as empresas acabam acatando e seguem. Então, você já existe hoje empresas fazendo esse tipo de acordo, principalmente para ter respostas, retornos mais rápidos, né? Então, quando eu vou para uma arbitragem, por exemplo, isso, obviamente, para questões aí de principalmente quebra de contratos, né, com relação a ressarcimentos, etc., você já tem essas decisões que o árbitro decide. Então, você tem árbitros que são de várias áreas também, pode ser uma questão econômica, uma questão de engenharia, então você tem especialistas das áreas que também são árbitros das suas áreas para julgar questões menores. Isso tem ajudado muito a desafogar a justiça, não só no Brasil, em outros lugares também, pequenos conflitos, isso terminar com conciliação, não precisar entrar num processo gigantesco para discutir, né, e levar à justiça, etc. Então, você também evita ter as várias instâncias, né, uma vez que a arbitragem não pode ser contestada a decisão, então você tem aí quem quer mais eficiência buscando esse tipo de alternativa, né? Obviamente que o valor é caro e empresas, né, com muito capital acabam indo atrás disso, especialmente a gente está falando de dinheiro na mesa, então é importante ter uma resposta rápida para essas empresas quando tem alguns conflitos ali. Sobre a arbitragem, só para dar um testemunho aqui, eu tive uma franquia há um tempo atrás, um bom tempo atrás, na verdade, acho que está indo para uns quase 10 anos, e os problemas que a gente teve foram resolvidos numa câmara de arbitragem em São Paulo. Então, eles escolheram lá a pessoa que iria. Na verdade, eles sugeriram um advogado, a gente analisou ele e, no caso lá, a gente aceitou, mas a gente poderia não ter aceitado. É até interessante esse mecanismo, porque mais para frente isso vai ser um exemplo interessante. Eles sugeriram, a gente analisou o currículo dele e aceitou. Lógico que você sempre fica com o pé atrás quando a pessoa escolhe, pensando, será que não é? Tem algum contato, alguma coisa? Mas a vida deles é muito aberta ali em tudo que eles têm que colocar, para todos os dados que eles têm que expor para poder fazer parte dessas câmaras de arbitragem.
E o segundo ponto é que não é tão caro quanto a fama que ela tem de ser cara. Ela é assim, ela é um percentual lá da ação, um X. A ação não era uma ação muito cara, então acabou, lógico, também não ficando tão caro assim. Mas mas foi assim muito próximo do que a justiça comum custaria. Bem próximo mesmo. E a gente Então é caro. é caro. E custa um juiz, é caro pra caramba. Não, é caro, mas eu quero dizer assim, a gente já paga a justiça comum todos os dias, né? Sim, exato. Não, eu quis dizer o seguinte, óbvio que isso deve ter saído muito mais barato do que a justiça comum. Não, mas é o preço próximo das custas, inclusive, né? Então você já paga a justiça comum, eu não vou falar mal da justiça comum porque eu conheço por dentro, mas você paga a justiça comum já com salário, com os impostos, e ainda paga as custas. Lá você paga só as custas. Então acabou sendo bom, e saiu um resultado bem rápido mesmo. Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.